Vamos treinar com questões de emprego e regência com pronome relativo. A banca é Sesgran Rio. Então, eu trouxe aqui para você questões de alto nível, desde IBGE até IPEA, em que você vai raciocinar da maneira como nós aprendemos. Primeiro, verificar, sempre assim. Vamos relembrar. Toda vez que eu tiver que usar um relativo, verificar se o relativo está bem utilizado, primeiro passo, verifico o antecedente. Por exemplo, onde eu só posso usar para lugar. Depois, eu verifico se há um verbo ou um nome que peça a preposição. Sempre assim. Ó, essa aí foi IBGE. Aqui a banca dizia, no trecho do texto onde restam apenas cerca de 10% da vegetação nativa original, a palavra destacada foi empregada de acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa. Do mesmo modo, o emprego do pronome relativo onde atende a essas exigências em. Então, veja, em linhas gerais, a banca quer o onde que esteja correto. Quando é que eu uso onde? Onde eu uso para lugar. Rapidamente aqui, indo ao texto, por que o onde estava certo? Por que ele estava correto? Vamos achar o antecedente dele. Ele havia dito, ó, o desmatamento tem se ampliado excessivamente, principalmente no trecho mais ao norte dessa floresta, em áreas costeiras dos estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, onde restam apenas cerca de 10% da vegetação. Então, qual é o antecedente desse onde? As áreas costeiras. Porque é nessas áreas costeiras que restam cerca de 10% da vegetação original. O onde está correto porque áreas costeiras dos estados de Alagoas é lugar. Sendo lugar, é o onde a ser utilizado. Sempre assim, achando o antecedente. O antecedente é lugar, então está correto o uso do onde. Aqui, a banca quer, novamente, um onde que esteja correto. Vamos? Letra A. A dependência de biomassa ocorre porque não há oferta de fontes industriais de energia nas regiões onde as populações mais pobres vivem. Tá, ache o antecedente. Regiões. Regiões é lugar? É. Então, a banca que era correta parece ser a A. Obviamente que você vai agora comparar as outras alternativas. Vem, ó. Os anos de 2009 a 2011 correspondem ao período onde a pesquisa foi realizada. Antecedente do onde? Período. Período é lugar de alguma coisa? Não. Período é tempo. Quando eu uso tempo, aí não vou usar o onde. Posso usar o quando, período quando a pesquisa, período em que, período no qual. Por isso está errada a letra B. C. Esses estudos devem ser complementados por estratégias onde, de novo, quero ver se esse onde está certo. Busco o antecedente, estratégias. Estratégias é lugar de alguma coisa? Não. Então não é a letra C. Estratégias com as quais possa ser evitado o desmatamento. Que estratégias não é lugar de nada. Então, certo aí poderia ser com as quais, ou seja, o desmatamento pode ser evitado com as estratégias. Com que, aí haveria várias opções. Com que, com as quais, pode usar o por, enfim. Na hora da questão, você não vai perder tempo consertando. Viu que não é lugar, tá errado. Ó, D. Época. Época é lugar? Não. Então, tá errado. Aqui eu teria que usar na época quando, em que, na qual. Tá. E alguns estudos parecem atender a uma preocupação bastante pertinente, onde se podem traçar estratégias. Quero saber se esse onde está correto. O que eu faço? Busco o antecedente. Qual é o antecedente? Preocupação.
Lembre-se de que o antecedente do pronome relativo será sempre um substantivo, nunca vai ser um adjetivo, tá? Nesse caso aqui, ele está retomando preocupação, a preocupação. Preocupação é lugar de alguma coisa? Não. Então, já vi que está errado. Até para corrigir essa frase aí, teria que reformulá-la, que ela está toda mal escrita. Então, na hora que você estiver resolvendo a questão, não perca tempo melhorando a frase da banca. Viu que não é lugar, então não vou usar onde? Preocupação com o que, com a qual, enfim. Gabarito, letra A, por quê? A banca queria o onde. Como é que eu sei se o onde atende às exigências? Busco o antecedente, onde eu vou usar apenas para antecedente lugar. Tranquila, né? Mas agora nós vamos complicar. O período no qual o emprego da expressão em destaque está em desacordo. Faça devagar. Vou te mostrar o outro lá, que faz tudo enrolado. Olha o outro lá. Ó, não seja o outro lá. Primeiro eu vou te mostrar como não fazer, para depois lembrar como fazer. Ó, o outro lá tá vendo cuja presença. Aí ele fala assim, cara, eu tenho que ver se esse cuja tá certo. Tá bom. Presença do território. Posse. Presença do território. Gostei. Não é nada disso. Presença do território? O outro lá é um cara que não toma cuidado com o primeiro passo. O primeiro passo é achar o antecedente. Como achar o antecedente? Não é pegar qualquer substantivo que esteja ali e falar, ah, gostei. O antecedente não é território. Qual é o antecedente? Tem que ler. Veja, a desigualdade se dá de acordo com sua renda ou devido à própria distribuição seletiva dos serviços educacionais no território, cuja presença é escassa nas regiões mais pobres. Primeiro passo, achar o antecedente. O antecedente é território? Não. Por quê? Porque quando eu leio o que vem depois, não faz sentido dizer, por isso que eu fico repetindo, eu vou repetir até você não aguentar mais. Na hora de colocar a seta, achar o referente, o que vem depois salva. Não faz sentido dizer que a presença do território é escassa nas regiões mais pobres. O que é escassa? A presença de quê que é escassa? Dos serviços educacionais. Então, esse cuja está retomando serviços. Entendeu? É assim que você faz a questão. Primeiro passo, achei o antecedente. Como? Lendo o que vem depois, não é chutando. Depois, segundo passo, escolha o relativo adequado. Não é a presença dos serviços? Sim, agora você está entendendo. Ó, isso aqui é um substantivo, isso aqui é um substantivo, e esse cujo está relacionando dois substantivos com ideia de posse. Gostei! Agora sim. Cuja presença é escassa. Fez sentido? Fez. A presença dos serviços é escassa nas regiões. A banca queria em desacordo, a letra A está certa. Sempre assim. Então, são só, ó, primeiro passo, achar o antecedente do relativo. Como eu acho, Dri? Lendo, não é chutando. Ó, por isso a possibilidade de ser mais ou menos cidadão depende em larga proporção do ponto do território onde se está. Então, esse onde está retomando o quê? O ponto do território. Tá, entendi. Olho para esse ponto, que é o ponto do território, e pergunto, é lugar? É, porque não é o ponto qualquer. É o ponto do território. É lugar, então tá lindo onde? Próxima. Toda vez que eu quiser saber se o relativo está certo, eu tenho que achar o antecedente. Lendo, vem, ó. 2 décadas mais tarde, o atual quadro é bem distinto, a partir de um projeto político muito explícito, onde o governo federal cria condições. Primeiro passo,
Qual o antecedente do onde? Leia o que vem depois. O governo federal, ele cria condições no projeto. Então, esse onde, pela leitura do texto, dá para ver que esse onde está retomando o quê? Projeto. Tá bom. Agora sim. Projeto é lugar? Projeto é lugar? O governo cria condições no projeto. Projeto é lugar de alguma coisa? Não, projeto não é lugar de nada. A banca queria em desacordo, achei o antecedente, vi que não é lugar, gabarito parece ser letra C. Vambora, D. O ensino particular se instala, em geral, em regiões em que a demanda já existe. Tá, quero saber se esse em que tá certo. Primeiro passo, acho o antecedente. Qual é o antecedente desse em que? Regiões. Teve gente que errou essa questão aí, porque falou assim... Vou te mostrar o cara que errou, para você não fazer igual. Ó, teve gente que falou, a letra D tá errada. Aí marcou letra D. Teve gente que marcou a D porque achou que estava errado, porque tinha que ser o onde. Espera aí. Não tem que ser. Pode ser. Pode ser onde? Pode ser em quê? Lembro que eu te ensinei coringa. Coringa a gente usa para coisa ou pessoa. Ó, regiões não é coisa? É lugar, mas não é coisa? Então eu poderia usar onde? Claro que eu poderia. Mas também posso usar em que, ou, se eu quiser, posso até brincar com nas quais. Por isso a letra D está certa. Entendeu? Não é porque é lugar que eu só posso usar onde. Eu posso usar os coringas, que e o qual, em todas as hipóteses, não esqueça. Só não posso usar quando é cujo. Só com cujo é que eu não posso. Com ideia de posse. Mas o resto... Tá linda a letra D. E a letra E? Existem variáveis externas que indicam. Quero saber se esse que tá certo. O que eu faço? Acho o antecedente. Qual é o antecedente? Variáveis externas. Variáveis é coisa. Posso usar o coringa? Posso. Lembrando que, o qual e variantes eu posso usar para coisa ou pessoa. Como variáveis é coisa, tá lindo. A banca queria o erro. Resposta letra C. Percebeu? Mais uma. O pronome relativo tem a função de substituir um termo da oração anterior e estabelecer relação entre duas orações. Considerando-se o emprego dos diferentes pronomes relativos, a frase que está em desacordo... De novo, a banca quer o erro. Vai. Não faça tudo correndo. Quando você vira a frase, faça devagar. Primeiro, veja se o relativo está adequado. Depois, veja se a preposição está adequada. Sempre assim. Primeiro eu vou ver se o relativo está adequado. Será que esse cujo está adequado? Como é que eu faço? Vejo se há dois substantivos com ideia de posse. Ah, sim, é o passado do autor. Posse. Se é o passado do autor, gostei do cujo. Tá bom. Já vi que o pronome foi bem utilizado. Agora eu vou ver se essa preposição aqui tá certa. Sobre. Como é que eu faço? Eu vou lá, olho para a regência do que vem depois e encaixo. Ó, pouco se sabe sobre o passado. Não faz sentido, nesse contexto, dizer pouco se sabe sobre o passado? Sim. Então, tá lindo. Certa letra A. Isso aí. B. Onde? Quero saber se o onde está certo. Procura um antecedente.
A ficção é ferramenta. Ferramenta é o antecedente. Ferramenta é lugar de alguma coisa? Não, ferramenta não é lugar. A banca queria o erro, parece ser letra B. Por quê? Ferramenta não é lugar. Olha como toda hora a banca quer a mesma coisa. O onde eu só uso para lugar. Dri, como é que ficaria a letra B certa, hein? Aí você pode usar o coringa, ó. A ficção é a ferramenta. Os escritores trabalham com a ferramenta. Com o que? Com a qual? Então, aqui caberia a ferramenta com que os escritores trabalham. E não esqueça sempre de ver a preposição. Eles trabalham com a ferramenta. Trabalham, né, com a ferramenta. Nesse caso aí, o trabalhar é com o que, com a qual, e não onde. C. Já entrei em muitas livrarias? Em todas. Por quantas passei? Aí muita gente ficou na dúvida por quantas. Dri, como assim? Por quantas? Ora, quem passa, passa por. Eu passei por todas. Eu passei por todas as livrarias, não é por todas? Então tá lindo. Aqui seria, já entrei, aqui eu poderia brincar, ó, posso dizer isso que tá aí, posso dizer por, ó, pelas quais, porque. Posso usar o que, posso usar as quais, o quantas. Esse quantas aqui é um relativo. Que, mas tem que usar a preposição por, porque quem passa, passa por. Por isso está certa. D. O autor de quem sempre falei. Aí muita gente foi lá e falou, que estranho esse D. Tá errado esse D? Vá ao verbo. Eu falei do autor. Ora, nesse contexto, quem fala não fala do autor? Lindo, de quem? Além do mais, lembra que você estudou que esse quem será usado sempre que o antecedente for pessoa e quando vier com preposição? Tá linda a letra D. E a letra E? Os poemas, por que os leitores mais se interessam, estarão na coletânea. Aí eu olho para esse porquê. Tô na dúvida. Aí, como é que eu faço? Primeiro, posso usar o quê? Posso. O antecedente é poemas. Coisa. Então, eu posso usar o coringa. Que ou quais. Os quais. Agora, eu quero ver se essa preposição está certa. Como é que a gente faz para saber se a preposição está certa? Contexto. Vou encaixar esse antecedente lá. Ó, faça isso agora comigo. Aproveite, ó. Os leitores mais se interessam pelos poemas. Se interessam por. Tá lindo dizer. Os poemas por quê? Aqui eu poderia brincar, hein? Eu poderia dizer os poemas por quê, os poemas pelos quais os leitores mais se interessam. Que quem se interessa por. A banca queria o erro. Resposta letra B. O onde ele é usado para lugar. Pode ser lugar no sentido real e pode ser lugar no sentido figurado. Então não esqueça, tá? Aqui nesse caso, veja, tá errado porque ferramenta não é lugar de nada. Ferramenta não é lugar. Onde a gente só usa para lugar. Lugar no sentido figurado, pode? Pode, quando você diz assim, ó, meu coração é terra onde ninguém anda. Coração é lugar? É, nesse contexto. Mas o fato é, você só pode usar o onde para lugar, seja o lugar real ou o lugar no sentido figurado. E aqui não era o caso, porque ferramenta não é lugar de nada. Mais uma. Essa aí é Banco do Brasil, e é com ela que eu fecho o vídeo, aproveite. O período em que a palavra ou a expressão em destaque não está empregada de acordo com a norma padrão
eu quero o erro. Então, cada vez mais rápido você vai pensando. Ó, professoras. Professoras, posso usar o quê? Posso. Coringa, que é coringa. Tá, agora eu vou ver se a preposição tá certa. Olho para o verbo que vem depois. Falamos das professoras. Encaixo o antecedente. Falamos das professoras. Falamos de. Linda a letra A, eu quero o erro, não é a letra A. B. A folha em que deve ser feita a prova. Primeiro passo, achar o antecedente. Folha. Posso usar o quê? Claro, o que é coringa. O que entra no lugar de tudo. Menos de cujo. Então, aqui eu posso usar coringa, posso usar em que, a qual, tá bom. Agora eu tenho que ver se a preposição tá certa. Como é que eu faço, Dri? Vou ficar chutando preposição? Não. Você vai encaixar a folha aqui, ó, ó, ó. Ó. Deve ser feita a prova na folha. Quando você encaixa ali o antecedente folha, você vê que a preposição é em. Linda. C. A argumentação onde é provado. Você não aguenta mais isso. Toda hora a banca pergunta a mesma coisa. Antecedente à argumentação. A argumentação é lugar? Não. Então, não posso usar onde? A banca queria o erro. Gabarito, letra C. Dri, posso? Como é que ficaria a C correta? E a gente aproveita para corrigir a C. A argumentação onde é provado o crime foi dele. Ó, o crime é provado na argumentação. É provado em. Porque ele está querendo dizer que o crime, ó, a argumentação onde o crime é provado foi dele. Então, o crime é provado na argumentação. Então, seria em que ou na qual. Mas não onde, porque a argumentação não é lugar de nada. D. O aluno cujo pai chegou é Pedro. Olho para os dois substantivos. Vejo que há ideia de posse. Pai do aluno. Se há ideia de posse, cujo. Quando eu uso cujo, só posso usar o cujo. Não posso usar que, o qual. As meninas que querem cortar os cabelos são aquelas. Olho para o antecedente. Meninas. Meninas é pessoa. Quando é pessoa ou coisa, posso usar o que, o qual. Tá lindo, as meninas que querem cortar os cabelos. Também poderia dizer, poderia brincar, as meninas às quais querem cortar os cabelos. A banca queria o erro, gabarito letra C, porque o onde ali não trazia ideia de lugar. Foi bem?